As noites de lua cheia trouxeram outro detalhe inquietante. Alguns moradores relataram ouvir uivos distantes, longos e carregados de uma nota profunda que gelava o sangue. No início pensaram ser apenas lobos, mas logo perceberam que eram diferentes. Havia algo quase humano naqueles sons, algo que não podia ser facilmente ignorado. Miguel, ainda tentando entender os estranhos eventos, ouvia os adultos discutindo. Enquanto alguns riam da ideia de um lobisomem, outros falavam com seriedade sobre antigas histórias de terror, de criaturas que eram metade homem, metade besta. O medo começou a se transformar em paranoia, e os fazendeiros mais supersticiosos reforçaram ainda mais suas propriedades com cercas, armadilhas e armas. Embora ninguém pudesse provar que era um lobisomem, o padrão das luas e a ferocidade dos desaparecimentos nas noites cheias alimentavam cada vez mais a suspeita. E enquanto o vilarejo ficava à beira de uma histeria coletiva, Miguel observava tudo, tentando encontrar sentido naquele caos crescente, sem imaginar que a resposta para todas aquelas perguntas estava mais próxima e mais mortal do que ele poderia prever. Naquela noite, um grupo de 14 homens corajosos decidiu organizar uma caçada. Entre eles estava o pai de Miguel, determinado a acabar com o mistério que aterrorizava a todos. Armados com espingardas e facões, eles planejavam partir às 10 da noite para a floresta, onde acreditavam que o responsável por todas aquelas tragédias se escondia. Às 9h30, pouco antes de sair, o pai de Miguel foi até ele. Ele parecia sério, mas tentava esconder o medo por trás de palavras firmes. Miguel, ouça bem. Se algo acontecer comigo, você será o homem da casa. Cuide de sua mãe, como eu faria. Prometa que será forte. Miguel, ainda tão jovem, engoliu o nó na garganta e prometeu, sem imaginar que essa poderia ser a última vez que veria seu pai. O relógio marcou 10 horas e o grupo partiu para a escuridão da floresta. A princípio, o silêncio reinava, interrompido apenas pelo som das botas esmagando folhas secas e pelos murmúrios de planos e estratégias. Mas, por volta da meia-noite, tudo mudou. Os homens foram atacados. O que quer que fosse aquela criatura, ela era rápida, mortal e meticulosamente inteligente. Não atacava de frente, mas pelas sombras. Um a um, os homens eram derrubados antes que pudessem sequer gritar por socorro. A escuridão da floresta era sua aliada, e a tensão tornou-se um pavor absoluto. Quando finalmente perceberam o quão perigosa era a situação, dos 14 homens, restavam apenas 6. Na fuga desesperada, mais um deles foi capturado pelas sombras. Os sobreviventes finalmente conseguiram escapar da floresta, mas estavam em choque, com os rostos pálidos e os olhos vazios de horror. No entanto, nem todos tiveram a mesma sorte. Quando alguns retornaram ao local da tragédia no dia seguinte, encontraram um cenário que nenhum deles jamais esqueceria. Entre os corpos dos que morreram estava o pai de Miguel. Seu braço direito havia sido arrancado brutalmente, mas pelo menos ainda tinha seu corpo para um enterro digno, porém, havia algo cruel e quase sádico na maneira como aquilo fora feito. Ao todo, apenas 4 corpos foram encontrados, todos em condições horríveis. Os outros continuavam desaparecidos, como se tivessem sido tragados pela escuridão. Para Miguel, aquele momento foi o início de sua transformação. Ele prometeu cuidar de sua mãe, mas a dor e o vazio da perda criaram algo a mais dentro dele. Uma centelha de ódio pelo monstro que lhe tirou seu pai. A partir daquela noite, Miguel começou a olhar o mundo de outra maneira. Não havia mais segurança nem tranquilidade.
apenas a certeza de que o mal existia, e ele estava à espreita, nas sombras. O tempo não foi generoso com Miguel. Um mês se passou desde a morte de seu pai, e mesmo com o apoio de sua mãe e dos vizinhos, a dor ainda pesava sobre seus ombros. Miguel continuava a viver, mas não era mais o mesmo garoto. Sua energia e alegria haviam desaparecido, deixando para trás apenas uma sombra de quem ele já fora. No dia de seu aniversário de 15 anos, sua mãe, em um esforço desesperado para trazer um pouco de luz àquela escuridão, preparou uma celebração simples, mas cheia de amor. Havia bolo, doces, frutas favoritas de Miguel, tudo o que ele mais gostava. Quando ele deu um sorriso, ela percebeu que não era genuíno. Seu coração apertava ao ver que nem mesmo esse gesto o animava. Ela se esforçava para manter a esperança viva, mas, ao olhar para Miguel, sentia que sua alegria também havia sido roubada. Ele era sua última razão para continuar, e ela decidiu estar ao lado dele, mesmo que apenas como uma âncora em um oceano de tristeza. Para Miguel, aquele aniversário foi um lembrete amargo. Pela primeira vez, seu pai não estava ao seu lado e nunca mais estaria. Outro mês se passou, e o vilarejo mergulhou ainda mais no caos. Um toque de recolher foi imposto, mas as coisas não melhoraram. Os desaparecimentos e ataques continuavam, e o que quer que fosse, a criatura parecia mais violenta e cruel. Naquela noite, enquanto sua mãe lavava os pratos e Miguel varria a casa com a mente longe, algo assustador aconteceu. O som de um prato caindo e o grito de sua mãe fizeram Miguel largar a vassoura e correr até ela. "O que aconteceu?" perguntou assustado. Sem responder, ela trancou rapidamente as portas da frente e do quintal. Sua respiração estava pesada e o medo era evidente em seus olhos. Miguel viu que algo estava errado e instintivamente pegou o facão de seu pai, guardado como uma lembrança de suas aventuras juntos.